Polícia Federal cumpre mandados da Justiça em operação contra fraudes na Previdência Social ligadas à concessão de benefícios a idosos e pessoas com deficiência. E você vai ver também. Na Paraíba, outra operação desarticula esquema de fraude fiscal envolvendo 3 empresas falsas. Pedido de vista coletivo adia para amanhã discussão e votação do parecer do relator recomendando o prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer. Justiça no Pará decreta prisão temporária de 11 policiais militares e 2 civis por suspeita de participação na morte de 10 trabalhadores rurais. STJ nega liberdade a empresários acusados de refinar óleo roubado da Transpetro. E Tribunal Superior Eleitoral marca para próximo dia 18 sessão pública sobre licitação para a produção das urnas eletrônicas modelo 2018. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Polícia Federal cumpre desde a manhã de hoje mandados da Justiça em uma operação contra fraudes na Previdência Social. Foram encontradas irregularidades na concessão de benefícios de assistência social a idosos e pessoas com deficiência. A repórter Evne Araújo, ao vivo, tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. Foram identificadas fraudes de 14 milhões de reais em 150 benefícios concedidos por meio de um único escritório de advocacia que se utilizava de documentos falsos para conseguir essas pensões na Justiça. Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão, 3 de condução coercitiva e 3 de medidas alternativas à prisão. Esse grupo está sendo investigado desde outubro do ano passado, Érica. E, Evne, uma outra operação cumpre mandados para desarticular um esquema de fraude fiscal envolvendo 3 empresas falsas na Paraíba, não é mesmo? Isso mesmo, essas empresas elas se utilizavam de laranjas para poder fraudar fiscalizações e também irregularidades nessas empresas. O esquema de sonegação fiscal movimentou pelo menos 30 milhões de reais ao longo de 6 anos. Foram cumpridos 9 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão no estado, Érica. Obrigada, Evne. O relator da denúncia contra o presidente Temer, deputado Sérgio Sveiter, recomendou que o caso prossiga na Câmara. Ele argumentou que há indícios suficientes de corrupção passiva. O relatório foi lido na Comissão de Constituição e Justiça. Um pedido de vista coletivo adiou para amanhã, após período de 2 sessões, a discussão e votação do parecer do relator sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Após a leitura do relatório e o pronunciamento da defesa, o pedido de vista foi apresentado, conforme havia sido acertado previamente pelos deputados da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Com isso, o caso volta à pauta nesta quarta-feira, na sessão prevista para começar às 11 da manhã. No parecer, o relator Sérgio Sveiter afirmou que é necessária a investigação dos fatos e apresentou os argumentos. Temos indícios que são sérios o suficiente para ensejar o recebimento da denúncia. Mas só ao final da instrução processual, com direito à ampla defesa ao contraditório, é que os indícios transformados ou não em provas concretas poderão vir a comprometer ou não o presidente da República e ligá-lo ou não a alguma prática delitiva. Para o advogado Antônio Mariz, não há nenhum elemento de prova contra o presidente Temer que justifique o prosseguimento da denúncia. O presidente da República recebeu a quantia de R$500 mil. Mentira! Infâmia! Indignação! Até porque não há nem materialidade no que tange a esta acusação de recebimento. Após a sessão na CCJ, o relator Sérgio Sveiter disse que é preciso autorização da Câmara para que o assunto seja esclarecido. A beleza desse julgamento em colegiado é que eu proferi o meu relatório e o meu voto e agora incumbe aos meus colegas, deputados e deputadas federais, todos valorosos e competentes, não só juridicamente, como experientes também politicamente, decidir se aprova ou não. Já a defesa de Temer reforçou que a acusação não tem sentido. Não é possível que se queira processar o presidente da República, o presidente de 200 milhões de pessoas, através de alegações fruto de mera ilação,
ficção mesmo, suposições e hipóteses. Após concluída a votação na CCJ, o parecer será lido no plenário da Câmara e incluído na ordem do dia da sessão seguinte. Encerrada a discussão, o regimento interno prevê que o parecer será submetido à votação nominal. Para que a Câmara autorize a investigação contra o presidente Temer, são necessários votos de 342 dos 513 deputados. Caso seja aprovada, o STF estará autorizado a aceitar a denúncia. Se não for atingido o número necessário, a tramitação é interrompida enquanto ele estiver no exercício do mandato. O resultado é comunicado à presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, pelo presidente da Câmara. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade a um homem acusado de fraudar os saques do FGTS. Criado para proteger o trabalhador em caso de demissão, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço vem se tornando alvo de criminosos que muitas vezes fraudam documentos e dados para conseguir acesso aos valores das contas. Durante uma ação da Polícia Federal em Rondônia, um homem foi preso em flagrante em uma agência da Caixa Econômica Federal, logo após ter feito saques de contas do FGTS usando documentos falsos. Durante a prisão, ele teria afirmado que as retiradas foram solicitadas por uma terceira pessoa, que teria repassado todos os dados necessários para a operação. O homem foi preso preventivamente. A defesa entrou com um pedido de habeas corpus no STJ, alegando demora no oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Federal, além de inexistência de motivos concretos para a manutenção da prisão. O pedido foi negado pela presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, que não reconheceu excesso de prazo, uma vez que a prisão ocorreu no mês passado. A presidente destacou ainda supressão de instância no pedido feito pela defesa. Essa matéria não tinha sido apreciada pelo Tribunal Regional Federal, então haveria uma supressão de instância, ela fazendo um voto que não teria sido apreciado por um tribunal inferior. Com o pedido de liminar negado, o acusado permanece preso até o julgamento do habeas corpus pela 5ª turma do STJ. O Ministério Público Federal, no Distrito Federal, propôs uma ação de improbidade administrativa contra um general do Exército. A acusação é de fraude em licitações para aquisição de equipamentos médicos. O general Francisco José Trindade Távora era o diretor de saúde do Exército entre 2008 e 2011. Ocupava o mais alto posto da hierarquia militar nessa área e controlava o orçamento, uma vez que detinha poderes de gestão. O Ministério Público Federal do Distrito Federal enviou à Justiça uma ação de improbidade administrativa contra o militar. Ele é acusado de fraudar licitações de equipamentos médicos. Uma investigação policial revelou que, por ordens do general Francisco, a compra de materiais ocorria com preços acima dos praticados no mercado. O prejuízo passou de R$ 700 mil. Na ação proposta pelo MPF, a tabela confirma que um mesmo produto, como um monitor de vídeo, chega a ter preços com uma diferença de 4.000% em pregões diferentes. Outro exemplo foi a compra do aparelho usado em exames de endoscopia, que teve sobrepreço de 61%. Os equipamentos foram adquiridos pelo Hospital Geral de Curitiba e pelo Hospital Geral de Belém. Gestores desses hospitais chegaram a afirmar que a aquisição não era vantajosa, mas o general Francisco Távora impôs a contratação. Para o Ministério Público, o militar favoreceu a Microvil e sócios da empresa também vão responder por irregularidades. Não conseguimos contato com o general Francisco José Trindade Távora nem com a empresa Microvil. A Justiça no Estado do Pará acolheu um pedido de prisão temporária feito pelo Ministério Público contra 11 policiais militares e 2 civis pela participação na morte de 10 trabalhadores rurais que ocupavam a fazenda Santa Lúcia, em Pau d'Arco, sudeste do estado. O repórter Gabriel Ciafrei tem as informações para a gente. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Os policiais já estão presos. O pedido do Ministério Público foi aceito e, por ser considerado crime hediondo, o prazo mínimo das prisões temporárias é de 30 dias. Lembrando que elas podem ser prorrogadas por igual período. Os policiais são suspeitos de assassinar 10 pessoas no fim de maio. Esses assassinatos aconteceram durante cumprimentos de mandados judiciais referentes a um outro processo, que investiga a morte do segurança de uma fazenda no município de Pau d'Arco, no Pará. A defesa dos 11 policiais militares informou que vai recorrer dessa decisão tomada pela Justiça. Já os advogados dos 2 policiais civis não disseram o que irão fazer. Érica, com você. Obrigada, Gabriel.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, rejeitou o mandado de segurança impetrado por um grupo de senadores para tentar suspender a tramitação no Congresso Nacional da reforma trabalhista. O projeto da reforma deve ser votado nesta terça-feira. Os parlamentares questionavam a decisão do presidente do Senado, que rejeitou o pedido de suspensão do projeto por grave vício de tramitação. De acordo com a ministra, a jurisprudência do Supremo é pacífica no sentido de ser incabível a judicialização de questões regimentais praticadas nas casas parlamentares. E, nesse caso, é clara a natureza interna da questão. O Núcleo de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal, com base nos depoimentos de executivos da Odebrecht no âmbito da Lava Jato, pediram à Polícia Federal a apuração de denúncia apresentada contra agentes públicos de prefeituras paulistas e também do governo do estado, que teriam recebido propina em troca de favorecer a construtora em concessões e em obras públicas. Os membros do MPF pretendem dar prosseguimento a quase metade das 27 petições em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, pede para analisar o suposto envolvimento de pessoas sem prerrogativa de foro que foram citadas nas delações. Os pedidos foram encaminhados à primeira instância da Justiça Federal em São Paulo. O objetivo é agilizar o andamento dos trabalhos. A ministra Rosa Weber decidiu que a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Popular Socialista para suspender o entendimento que criminaliza a utilização da maconha para fins medicinais e terapêuticos será analisada diretamente pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Na decisão, a ministra pede que sejam requisitadas informações à Presidência da República, às casas do Congresso Nacional e à Anvisa, no prazo de 10 dias. Após esse prazo, os autos devem seguir para a Advocacia Geral da União e para a Procuradoria Geral da República para a emissão de pareceres. Ainda não há data para julgamento da ação em plenário. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. STJ nega liberdade a empresários acusados de refinar óleo roubado da Transpetro. Voltamos em instantes. Dois empresários do Rio de Janeiro acusados de revender óleo roubado da Transpetro tiveram pedido de liberdade negado pelo STJ. Eles estão presos preventivamente desde maio deste ano. De acordo com a denúncia do Ministério Público, eles faziam parte de uma quadrilha que roubava óleo direto dos oleodutos da Transpetro. O produto era refinado e depois vendido ilegalmente. O esquema envolvia outras pessoas que atuavam em diferentes tarefas. Os empresários são apontados como responsáveis pela refinaria do óleo roubado. No STJ, os advogados de defesa entraram com pedido de liberdade, alegando que mesmo após 60 dias de prisão, os acusados não foram ouvidos pelo juiz e que a liberdade dos dois não coloca em risco o processo. O pedido foi analisado pela presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, que considerou a prisão preventiva necessária para a preservação do processo, já que há indícios de reiteração de um crime prejudicial à ordem pública. Durante o processo penal, os integrantes do Poder Judiciário avaliam uma série de causas, fatores e argumentos antes de decidir se absolvem ou condenam o réu. Mas para isso é preciso seguir uma série de etapas previstas no Código do Processo Penal. Uma delas é o interrogatório do acusado. É no interrogatório que o juiz tem a oportunidade de ter novas informações. Nessa parte do processo, o réu, acompanhado de um advogado, pode apresentar a própria versão sobre os fatos, relatar a dinâmica dos acontecimentos, expor uma tese defensiva ou até mesmo ficar calado, sem que isso seja interpretado contra ele. A obrigatoriedade do interrogatório está no Código de Processo Penal. O artigo 185 determina que o acusado deve comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal e será qualificado e interrogado na presença de um defensor, constituído ou nomeado. Em 2009, uma alteração no CPP feita por meio de lei também permitiu que, em alguns casos, o interrogatório seja feito à distância, por videoconferência. Para que isso aconteça, o juiz precisa fundamentar a decisão, que deve levar em conta, entre outros fatores, o risco à segurança pública, a participação do réu no processo e a influência do réu sobre vítimas e testemunhas. Antes de decidir pela condenação ou pela absolvição do réu, os juízes analisam as informações e provas apresentadas pelo Ministério Público, acusado, defesa e também levam em conta o depoimento das vítimas e das testemunhas. Além disso, avaliam as provas documentais e perícias que se encontram no processo. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o advogado Kleber Lopes. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, existe algum limite, se é que ele existe? Quais são esses limites para o interrogatório? Bom,
O limite temático do interrogatório é exatamente o fato deduzido contra o réu, ou seja, o réu só pode ser interrogado exatamente sobre aquilo que lhe é atribuído. O réu não pode ser surpreendido no interrogatório com outras acusações, ou seja, com outras inquirições que digam respeito a fatos estranhos àqueles fatos que estão na denúncia. Esse é o limite temático do interrogatório. Mesmo que o réu responda a outros processos que, porventura, podem estar até ligados de alguma forma, ele só pode responder sobre aquele que está sendo alvo. Exatamente. Quando o réu é intimado para comparecer a um interrogatório, ele vai cientificado de que responderá sobre uma acusação específica. Naquela audiência, ele somente falará sobre aquele processo. Outras acusações que pesam contra este mesmo réu, mas que estejam em processos diversos, não podem ser objeto daquele interrogatório. O silêncio é permitido? O silêncio é permitido. Veja, o réu não é obrigado a produzir prova contra ele mesmo. E a Constituição Federal estabelece isso como uma garantia fundamental de todo e qualquer réu. Então, o réu pode perfeitamente permanecer em silêncio e não pode, por isso, ser prejudicado na condenação. Quer dizer, isso não pode contar em desfavor dele? Não pode, muito embora a legislação processual assegure àquele réu que confesse a prática do crime uma redução da pena. Então, ele, confessando, tem o benefício da redução, mas não tem nenhum juízo prejudicial por ficar em silêncio em relação à condenação. O depoimento serve como prova, então? Sim. O interrogatório, ele tem dupla finalidade, ele tem uma natureza dupla, ou seja, ele é meio de prova, mas ele é substancialmente um meio de defesa. No interrogatório deve prevalecer o direito constitucional do réu de defender-se das imputações que lhe estão sendo feitas. De alguma forma, se depois do interrogatório um réu, um acusado, ele decide mudar a versão do que ele disse, ele pode ser punido de alguma forma? Isso é possível? Ele desmente o que ele disse? Veja, a confissão, segundo expressa disposição do Código de Processo Penal, a confissão ela é divisível e retratável. Ou seja, o réu pode confessar uma parte e negar a outra, ele pode confessar tudo depois se retratar. O que o juiz vai levar em consideração, em última análise, não é exatamente a confissão ou a negativa. Ele vai levar em consideração o conjunto da prova. A prova é um conjunto que se forma ao longo do processo e é esse conjunto que será objeto de avaliação por parte do magistrado. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Tribunal Superior Eleitoral marca para próximo dia 18 sessão pública sobre licitação para a produção das urnas eletrônicas modelo 2018. A gente volta já já. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com o advogado Kleber Lopes, que hoje conversa com a gente sobre os interrogatórios. Doutor, o interrogatório, o advogado deve estar sempre presente em um interrogatório? Sim. Antes não era exatamente assim, mas desde 2008 o interrogatório passou a exigir a presença do acusado. Neste momento, e a jurisprudência consolidada, o advogado acompanha o réu, podendo conversar com o réu antes da realização do interrogatório e mesmo durante o ato, o advogado pode eventualmente interferir para impedir exatamente que haja alguma violação àquelas garantias fundamentais do réu. Por exemplo, se o juiz está interrogando o réu sobre o processo X e começa a lhe formular perguntas sobre outros processos, o advogado pode prontamente interferir, suscitando uma questão de ordem, para que o juiz se limite àquilo que está na denúncia. Qual é a diferença de uma confissão da delação? Veja, esse é um tema interessantíssimo. O que acontece? A delação premiada nada mais é do que uma confissão, vamos dizer assim, qualificada pela delação, pela entrega de outras pessoas que também participaram do crime. Então, antes da legislação trazer para o Brasil esse benefício decorrente da delação, da colaboração, nós tínhamos vários casos no processo penal em que um réu resolvia confessar, e é importante dizer que as pessoas resolvem confessar por várias razões, mas alguém resolvia confessar e dizer tudo o que tinha acontecido. E essas pessoas não tinham benefício algum. O juiz não poderia conceder a elas nenhum benefício, nem redução de pena, nem perdão, nem mudança de regime. Então,
percebeu-se que era preciso haver um estímulo para essa prática da delação. Então, a delação, em última análise, ela é uma confissão qualificada pela circunstância de que o réu confidente revela outras participações no ilícito. E uma pessoa que faz uma confissão num interrogatório, depois, e a justiça não consegue provas ali, o inquérito não é possível se ter provas de que ele cometeu aquele crime. Mesmo assim, ele pode ser condenado porque ele confessou? Não. Esse tema também é importante. Veja, a psicologia explica pelo menos 24 razões pelas quais alguém confessa um crime. É comum, por exemplo, o pai confessar o crime para inocentar o filho. A mãe confessar o crime para inocentar o filho, e assim por diante. Às vezes a pessoa confessa por medo, porque foi constrangida, porque foi ameaçada. Então, o juiz criminal tem que ter muita cautela em avaliar as confissões, porque muitas vezes a confissão se mostra isolada no conjunto probatório. Por isso que eu ressaltei antes que a prova é um conjunto. E nesse conjunto a confissão também será avaliada, mas ela isoladamente não pode produzir a condenação. Tá ótimo. Muito obrigada, doutor Kleber, pela participação. Eu conversei com Kleber Lopes, que é advogado, conversou com a gente a respeito dos limites do interrogatório que pode ser feito, né, e sobre confissão e delação também. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Até uma próxima. Uma advogada demitida num sábado à noite por telefone conseguiu na Justiça do Trabalho uma indenização por dano moral. Veja os detalhes na reportagem. O Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo estabeleceu a condenação em R$10 mil por considerar que, além do modo como a empregada foi dispensada, a falta de registro do contrato de trabalho também gerou dano moral. A advogada trabalhava no Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo. Na Justiça, ela alegou que foi demitida em um sábado à noite, durante a folga e ainda por telefone. Além de indenização por dano moral, a trabalhadora pediu reconhecimento de vínculo empregatício. Em recurso ao TST, o sindicato sustentou que não houve ato ilícito lesivo que justificasse o direito à indenização por dano moral e que a trabalhadora não comprovou as alegações de que os atos atingiram a honra, vida privada, imagem ou intimidade dela. Mas o relator do recurso na primeira turma, desembargador convocado Marcelo Lamego Pertence, entendeu que a conduta da empresa, ao dispensar a empregada por telefone durante a folga, excedeu o limite do direito potestativo da trabalhadora, ou seja, aquele em que o empregado não tem direito de contestar. Para o desembargador, a atitude da empresa não pode ser considerada regular e nem inofensiva. A comunicação da dispensa da reclamante por telefone no dia de repouso semanal remunerado, sábado, em horário manifestamente importuno, 23 horas, não pode ser considerado exercício regular de direito potestativo, pois ofensiva à integridade moral do trabalhador. Não se pode admitir tal conduta como mera deselegância do empregador, mas abusiva, indiferente com o bem-estar do trabalhador e violadora dos seus direitos de personalidade. Já em relação à falta de registro na carteira de trabalho, o desembargador entendeu que representa descumprimento legal e não atinge os direitos da personalidade da empregada. Por isso, reduziu o valor da indenização para R$8 mil. Conduta do reclamado de não proceder à anotação da CTPS do reclamante por violar a norma de caráter cogente, o entendimento dessa Corte Superior no sentido de que tal procedimento, por si só, não tem o condão de atingir os direitos da personalidade do empregado, não ensejando, portanto, reparação por dano moral. A decisão foi unânime. O Tribunal Superior Eleitoral vai realizar uma sessão pública no dia 18 de julho para tratar da licitação para a produção das urnas eletrônicas modelo 2018. O objetivo do evento é apresentar informações sobre o processo de licitação que será realizado para a aquisição das urnas eletrônicas modelo 2018. A sessão pública vai acontecer na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Qualquer pessoa pode participar da sessão. Confira as principais datas e horários do evento. No dia 18 de julho, de 1 às 2 da tarde, credenciamento dos expositores e participantes. Às 2 da tarde, abertura do evento. De 2 às 3, apresentação das principais características da contratação do novo modelo de urna eletrônica. De 3 às 6, sessão pública. No dia 21 de julho, será a publicação das contribuições recebidas por escrito. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha no Jornal da Justiça, segunda edição, que começa às 6h30 da noite. Uma boa tarde para você, até amanhã.
Brasil.